Fala galera do canal Tudo Sobre Direito, meu nome é Nayara Martins e hoje eu vim trazer mais uma dica na área de Direito Constitucional. Vamos dar continuidade àquele tema, nacionalidade. Hoje nós vamos falar sobre a equiparação de portugueses, sobre a distinção entre brasileiros natos e naturalizados, como isso está previsto na Constituição Federal e quais são os cargos privativos para brasileiros natos. Ficou interessado? Vem com a gente! Dito isso, entendendo um pouco mais sobre quais são as hipóteses de brasileiro nato e brasileiro naturalizado presentes no artigo 12 da Constituição Federal, a gente tem algumas observações. A primeira observação é trazida pelo parágrafo 1º do artigo 12. O artigo 12, parágrafo 1º diz que os portugueses serão equiparados aos brasileiros. Ou seja, não significa dizer que esses portugueses serão brasileiros natos ou serão brasileiros naturalizados, ou seja, terão a nacionalidade brasileira. Mas significa dizer que eles serão equiparados, ou seja, terão direitos civis e políticos equiparados aos brasileiros. Mas para isso a gente tem dois requisitos. Qual é? Ter residência permanente no Brasil e ter reciprocidade para os brasileiros em Portugal. Ou seja, se apresentados esses dois requisitos, a pessoa residir, o português, residir no Brasil permanentemente e aqueles mesmos direitos forem garantidos a brasileiros em Portugal, ele também terá garantidos esses direitos aqui no Brasil, ou seja, haverá uma equiparação. O parágrafo 2º do artigo 12, por sua vez, traz que não há distinção entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado. É uma própria prerrogativa da Constituição não trazer uma distinção entre indivíduos, que dirá com seus nacionais. Mas a própria Constituição ainda faz uma ressalva, que poderá haver distinção desde que prevista em texto constitucional. Ou seja, se vier por meio de lei, por meio de decreto, não poderá ser considerada essa distinção, será, portanto, inconstitucional. Mas aqueles previstos no texto constitucional serão sim possíveis, conforme a própria ressalva contida no parágrafo 2º do artigo 12. Para vocês poderem conhecer um pouco mais sobre essa diferença, essas distinções entre brasileiros natos e naturalizados, eu peço que vocês leiam o parágrafo 3º do artigo 12. O parágrafo 3º do artigo 12 traz hipóteses de cargos privativos para brasileiros natos. Ou seja, portanto, trazendo uma distinção, porque brasileiros naturalizados não poderão nunca ocupar esses cargos. Para a gente poder estudar esses cargos de maneira bem fácil, porque é muito alvo de prova de concurso público, sempre cai uma questão dessas, a gente vai fazer uma divisão em dois grupos desses cargos. São um total de 8 cargos privativos para brasileiros natos. A gente vai dividir em dois grupos para facilitar os seus estudos. Um primeiro grupo compõe de 5 cargos, sendo eles presidente da República, vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado e ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, todos esses 5 cargos serão cargos exclusivos para brasileiros natos. Ou seja, quando a gente pensa em presidente da República, a gente consegue compreender por que é um cargo privativo para brasileiro nato. Pois o presidente da República, ele exerce um papel de chefe de Estado e chefe de governo, talvez um dos cargos de mais alta relevância no Brasil e em qualquer sistema presidencialista. Então, por isso a gente compreende por que dessa prerrogativa. Espera um pouquinho. Se o presidente da República tem essa prerrogativa de ser brasileiro nato, a gente entende porque os outros 4 cargos, vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro do Supremo Tribunal Federal, também seguem essa mesma exclusividade. Por quê? Porque todos eles estão na linha sucessória para assumir a presidência da República. Então, todos esses 5 cargos serão cargos privativos de brasileiros natos. E aí eu faço umas ressalvas. Quer dizer que um deputado federal ou um senador, ele não possa ser um brasileiro naturalizado? Pelo contrário, ele pode sim ser um brasileiro naturalizado, mas ele nunca poderá assumir a presidência de uma de suas casas, seja na Câmara, seja no Senado. E quanto ao ministro do STF, significa só o presidente do STF? Não, significa todos os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, ou seja, todos os 11 ministros estão submetidos a essa regra de serem brasileiros natos. Diante disso, a gente pode dizer que outros juízes, como ministros do STJ,
Incidiria também essa regra? Não, essa regra cabe apenas exclusivamente aos ministros do STF. Tanto é que no biênio de 2012 e 2014 tivemos um presidente no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, que é um brasileiro naturalizado. Ele é natural de Hamburgo, da Alemanha, o Felix Fischer, e foi, durante esse biênio, 2012 a 2014, presidente do STJ. E hoje ainda atua como ministro do STJ. Fechando esse primeiro grupo, nós vamos partir para o segundo grupo. Lembra que eu falei que eram 8 cargos privativos de brasileiro nato? Então, os outros 3 cargos são ministro do Estado da Defesa, oficiais das Forças Armadas e diplomata de carreira. Porque esses 3 cargos eles estão ligados a quê? Ligados à proteção da territorialidade, à soberania nacional. Por isso também são cargos privativos de brasileiro nato, sendo que ministro de Estado da Defesa temos apenas um. Oficiais das Forças Armadas não são quaisquer membros das Forças Armadas, mas oficiais. E diplomatas de carreira, porque são aqueles brasileiros natos que irão representar a nossa nação, nosso Estado, em país estrangeiro, no exterior. Dito isso, a gente coloca essa distinção que o parágrafo 2º do artigo 12 apresenta, a distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Para dar mais uma dica para vocês saberem mais uma forma de distinção presente na Constituição Federal, tenham uma olhada no artigo 89. O artigo 89 fala do Conselho da República, ou seja, é um órgão de consulta do Presidente da República, que na sua composição, no inciso 7, coloca que será formado por 6 brasileiros natos. Ou seja, mais uma vez garantindo a exclusividade do cargo apenas a brasileiros natos, distinguindo, portanto, dos brasileiros naturalizados. Então, galera, se vocês gostaram desse vídeo, dê um joinha aqui embaixo. Se vocês gostaram do conteúdo, compartilhem nas redes sociais e se inscrevam no canal, porque quem é inscrito no canal sempre assiste primeiro. Muito obrigada!